Finalmente, o grande dia chegou. O tão falado e anunciado vídeo dos Guardiões. Fica aí que você vai conhecer sobre esse pessoal. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito dos Guardiões, ou também conhecidos Guardiões da Humanidade, tá? Para quem ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque senão o YouTube não te avisa, tá? Se gostou do vídeo, lembra de dar aquele like para ajudar a gente a saber se está agradando no formato, tá legal? Bom, os Guardiões, quem são os tão falados Guardiões? Citados em várias religiões que anjos, guardiões propriamente ditos, vêm em auxílio de alguém que está necessitado ou passando por algum momento em que as trevas estão dominando ele, ou que ele tem um momento de desespero que precisa de auxílio, reza a Deus e apareceu um anjo, ou apareceu um guardião. Quantas passagens bíblicas, quantas histórias religiosas a gente já não ouviu com esse tipo de formato. Então, o assunto sobre os guardiões é extremamente extenso. Eu fiz um apanhado aqui, um resumo para eu seguir, né? Que eu vou me perder facinho pela quantidade de assunto que tem. Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês que a literatura indicada para o estudo mais profundo dos Guardiões seriam diversos livros do Robson Pinheiro que falam a respeito dos Guardiões em várias facetas, em várias situações, em locais que vocês nem imaginam, até fora do planeta Terra eles atuam. Então, são seres que estão intimamente ligados com a proteção da Terra, desenvolvimento da humanidade, tá? A limpeza urbana no quesito de energia, de malfeitores espirituais, defesa planetária. Então eles atuam em diversos locais, em diversas categorias, montam guarda para determinadas pessoas. Praticamente todo mundo tem um guardião que vigia por ele, de maior ou menor categoria, dependendo da situação da pessoa, óbvio, né? Não precisa botar o Rambo para vigiar um pobre coitado que não faz nada, não ameaça nem a luz nem as trevas, né? Então esse aí não precisa de um grande guardião para estar do lado dele. Já, por exemplo, um presidente da república que tem o destino de uma nação inteira na mão, que pode pegar e, dependendo, né, desse presidente, ele pode pegar e pôr o destino da humanidade como um todo em risco. Então os guardiões que vão estar com ele tem que ter uma grandeza em categoria, vamos falar assim, à altura do cargo, tá? Então depende muito do que a pessoa faz, qual o bem que ela faz, qual o mal que ela pode causar. Inclusive, teremos um guardião ao lado dessa pessoa, tá? Vou começar a ler aqui agora para vocês entenderem melhor tudo isso daí e as tropas que tem, tá? Os Exus estão incluídos nisso, vocês vão ver logo logo. Os Guardiões são um destacamento militar de espíritos que visa defender o planeta Terra e os viventes nele de invasões extraterrestres ou de forças contrárias às leis de Deus. Possuem uma base na parte do umbral médio de Aruanda,
tá? Quem tem dúvidas sobre isso aí, veja o vídeo de Aruanda, que eu até cito sobre isso daí. Aruanda é uma cidade móvel que existe no terceiro umbral, tá? Num dos patamares mais altos do terceiro umbral que você pode imaginar. E ela se estende, chega até um umbral médio, tá? Que seria ali o local onde tem os sofredores, coisa e tal. E a base dos Guardiões central, que até é chamada de cidade dos Guardiões tão grande, fica nessa região. Ah, mas a base dos Guardiões então é móvel junto com Aruanda? Rapaz, eu não sei essa parte, tá? Antes que alguém pergunte, isso eu realmente não sei. Dá a entender que sim, mas afirmar eu não posso, tá? Tem como comandante supremo Miguel, o conhecido Miguel Arcanjo. Mais um vídeo, olhem o vídeo Arcanjo Miguel, que também falo sobre essa parte dele com os Guardiões, tá? E o papel dele aqui. Ele é o patrono máximo dos Guardiões, tá? Ele é que comanda o exército de Deus. Abaixo de Miguel estão a serviço dos imortais, que eu vou falar no próximo vídeo, mas para vocês terem uma noção, são seres que já atingiram um certo grau que não é necessário mais a reencarnação. Bom, a serviço dos imortais e, logicamente, a de Miguel, estão os Guardiões Superiores. São Anton e Jamar, que são os Guardiões abaixo de Miguel e a serviço dos imortais, são os mais graduados. E, finalmente, temos os destacamentos de Guardiões comandados por Watab, que é o conhecido como o Guardião da Noite. Então agora segue a listagem deles e cada categoria, né? Os Guardiões da Noite, propriamente dito, que são especialistas no trato com os magos negros, tá? Então se tiver uma emergência que há um mago negro envolvido, com certeza ele vai utilizar essa tropa, tá? Que eles já sabem lidar com esse pessoal. As Legiões de Maria, tá? Apesar de ter a linha da misericórdia, né? Os Guardiões fazem parte da linha da justiça divina. A misericórdia é controlada por Maria, a justiça por Miguel, tá? Existe um destacamento de Guardiões que atuam para auxiliar o pessoal da misericórdia, tá? E esse destacamento se chama Legião de Maria. Eles são liderados por Zura, um destacamento da misericórdia divina atuando junto aos Guardiões. São socorristas, basicamente, mas não deixam de ser Guardiões. Então, se o pessoal da misericórdia está lá atuando, tá? E por algum motivo é necessária a atuação de Guardiões, por qualquer razão, eles atuam ali para defender esse pessoal enquanto eles estão trabalhando. Em contrapartida, existem também nesse destacamento socorristas, que seriam mais da misericórdia do que da justiça divina, que estão lá para auxiliar em algum momento, alguma batalha, alguma coisa que precise de um atendimento médico, de socorro, eles vão lá e atuam também. Então há um intercâmbio justamente nesse destacamento, tá? Na sequência nós temos os mongóis, que são liderados por Gengis Khan. São guerreiros especialistas em cultura asiática. Então, sempre que precisar de atuar em espíritos que têm uma cultura, uma bagagem asiática, eles já destacam esses mongóis, porque eles já vão saber como lidar com a situação até pela origem deles, tá? E vocês vão ver que sempre vai ter, em função da localidade, culturas diferentes, então eles têm que atuar conforme essa cultura. Os legionários romanos, que são liderados por Sérvulo Túlio, lembram muito aqueles guerreiros de Roma, né? Se a gente vê esses espíritos se apresentando, é desse jeito. São guerreiros associados também ao Ogum. Tem muita gente que na Umbanda, no Candomblé, que vê esses espíritos se apresentando como soldados romanos. Nem sempre, mas muitas vezes, tá?
Também tem a parte de soldados meio africanos, como se fossem guerreiros africanos, né? Mas muitas vezes se vê como soldado romano. Então costumam ser guardiões desse destacamento aqui. Existem também os puris, que são guerreiros indígenas. Eles não são caboclos ainda, porque não chegaram nesse grau, mas como se fosse assim, tropa de guerreiros indígenas que são comandados pelos caboclos. Tá? Os caboclos seriam o topo da hierarquia deles e atuam nessas partes com esses destacamentos de guerreiros, tá? E eles são especialistas em desmantelar bases trevosas. Então, quando tem uma base de magos negros, cientista das sombras ou coisa assim, que precisa ser desmantelada, que está tocando terror, eles chamam esses puris, eles são batedores. Eles entram, fazem o que tem que fazer, rebenta com tudo se precisar arrebentar, desmancha aquela forma de pensamento daquela construção, limpa o local. Tá? Fecha a conta e passa a régua mesmo. E, logicamente, agora faltou, né, quem? Os Exus, o destacamento dos Exus. Aqui é Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, todo esse pessoal está incluso nesse destacamento, tá? E, logicamente, isso aqui são os Exus primordiais, né? O Tranca-Rua, o Tiriri, Marabô, entre outros, tá? Então, como se fosse assim, são os chefes da falange, né? E abaixo tem os outros Exus que se apresentam nos terreiros. Esses se apresentam com o nome do Exu, chefe da falange. Mas não são ele, são outros espíritos que estão trabalhando, têm afinidade com ele, trabalham para essa falange. Cada um comanda a sua. Logicamente que os Exus, que são os chefes da falange, né? Esses não encarnam mais, nem se apresentam em terreiro para trabalhar, né? Tamanha a força deles. E eles são os guardiões da rua. Então, onde precisaria, como se fosse uma polícia, tá na rua vigiando e não deixa com que encarnados sejam atacados por desencarnados. Ou então impedem acidentes de trânsito, impedem qualquer tipo de atrocidade que o mundo desencarnado, né, os espíritos, poderiam cometer contra os encarnados. Eles é que vão impedir. São a polícia das ruas mesmo, tá? E fazem guarda pessoal, entre outras coisas. Quem tiver um pouco de dúvida sobre Exus, eu falo mais sobre eles no meu vídeo Exus, tá? Vamos lá e se esclareça mais um pouco. Mas é exatamente desses espíritos que eu tô falando, tá? Logicamente que aqui eu tô citando os grandes, os bambambãs, né? Os que lideram essa tropa toda. Mas é gente pra caramba. Bom, dá pra ver que tem gente pra caramba em tudo que é lugar aqui, né? Guardiões Além desses destacamentos que eu falei, existe os especialistas, tá? Que eles são meio que assim, guardiões que têm um grau mais elevado e tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tá? Então eles associam as duas coisas e trazem como se fosse assim, novas técnicas, novas armas, novos apetrechos para os guardiões da humanidade. E quem tiver um pouco de dúvida aqui, eu vou até pedir para olharem o vídeo dos dragões. Vocês vão ver, principalmente na parte que eu cito, o que cada dragão atua no nosso planeta, tá? Como cada um atua. Que vocês vão ver aqui, os especialistas desenvolveram formas de anular tudo aquilo que os dragões faziam, tá? Vou começar a ler aqui, vocês vão perceber isso, mas dá uma passadinha no vídeo dos dragões. Eu sei que ele é extenso, pouca gente gosta de parar para ver, mas é destrinchado sobre eles, então acaba expandindo muito o conhecimento de vocês a respeito disso,
tá? Então vamos lá. Os especialistas, eles são dotados de uma capacidade mental imensa, né? Por isso ele tem um brilho dourado em volta de si, tá? E eles podem ser classificados como, vamos lá. Primeiro temos os técnicos de dimensões, hábeis na manipulação e estudo de energias entre dimensões e seus efeitos. Construíram campos semelhantes ao capacete do número 1, ou seja, aquele capacete que ele usava para proteger de obsessão, porque ele era muito obsediado, obviamente, em questão de todas as atrocidades que ele fez. Ele usava um capacete que conseguia bloquear tudo isso daí. Esses técnicos de dimensões conseguiram reproduzir um da mesma forma. Também deram mais autonomia ao Aeróbus, dos Guardiões, né? Que passou a absorver energia da quinta e sexta dimensão, ou seja, ele tem uma autonomia muito maior, tá? Eles fizeram isso também. E eles são conhecidos, alguns chamam eles de Elohims, tá? Só que Elohims, a gente lembra também que existem algumas castas dos Anunnaki que são chamadas de Elohims. Então, eu não achei muito legal chamar eles de Elohims por conta disso, mas é o que tem acontecido, né? Bom, a próxima seriam os especialistas em computação astral. Eles são responsáveis pelo desenvolvimento do computador quântico que aparecerá na crosta em alguns anos, tá? Quando isso aqui chegou ao nosso conhecimento, a humanidade ainda estava engateando naquela história do computador quântico. Isso que foi apresentado recentemente já é feito disso aqui, que eles desenvolveram e estão incentivando os encarnados a construir. Incentivando como? Estão induzindo eles em conhecimentos para que eles possam fazer um aqui na Terra, tá? Lá eles já criaram uma coisa além do computador quântico, né? Que seria o biocomputador, tá? De alta performance, muito maior do que o computador quântico. E esse vai demorar aqui para chegar aqui. Os próximos são os experts em comunicação, tá? Responsáveis pela tecnologia da comunicação transinstrumental. O que seria isso daí? É uma tecnologia que permite comunicação por rádio, telefone, qualquer meio entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, tá? Aqui do lado de cá, a gente ainda está engatinhando nessa tecnologia, mas já está sendo desenvolvida, tá? Quem quiser pesquisar aí, eu não fiz vídeo sobre isso ainda, tá? Posso vir até fazer, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Mas o que eu soube sobre transcomunicação instrumental é que já estão desenvolvendo isso, já está em alguns anos já. E estão cada vez mais avançados nesse quesito. Lógico que do lado de lá já está muito mais avançado, mas muito mais avançado, tá? Além disso, esses experts em comunicação, eles também desenvolveram formas de comunicação com outros planetas, tá? Não ficou só restrito a tentar falar com os encarnados aqui. Eles, assim, foi meio que consequência, mas conforme eles foram desenvolvendo apetrechos para se comunicar com os encarnados aqui, acabaram se comunicando com outros planetas alienígenas. Até tem uma estação aqui na Terra que eles usam para tentar comunicar com os seres encarnados, que direto e reto eles comunicam com alienígena que está chegando e a primeira comunicação vem lá. Então eles usam isso e direto e reto está comunicando com alienígenas que estão chegando no planeta Terra. Então acabou que, por consequência, eles desenvolveram esse pedaço também, tá? Depois temos os especialistas em laboratório, tá? Desenvolvem medicamentos para contra-atacar o desenvolvimento na área farmacológica dos especialistas das sombras. Ou seja, tudo está sendo desenvolvido nas sombras em matéria de farmacêuticos, de remédios, de drogas para subjugar a raça humana. Eles estão indo lá e lançando o contra disso daí,
para cortar os efeitos que eles fazem, tá? Lógico que isso aí dá um trabalhão danado, tá? Mas já estão combatendo. Temos também os especialistas de imprensa que combatem a desinformação e a manipulação midiática, ou seja, coisas que são implantadas nas mídias que vêm das trevas, muitas vezes, né? Aquele negócio de só falar de tragédia, e coisa ruim, e aumentar o medo, e aquela coisa. Aqui eles tentam combater isso daqui. E por fim, os psicólogos do espírito, né? Trabalham na área da fé e das religiões, trazendo novos conceitos necessários para a nova Terra. Irão preparar os habitantes da Terra para o contato alienígena. Então, eles estão trazendo novos conceitos, novas ideias, ampliando os nossos horizontes e tirando aquelas ideias pré-concebidas e crenças limitantes das religiões. É um trabalho árduo, mas está sendo feito, tá? Esse canal, por exemplo, aqui é feito disso já, se vocês pararem para reparar. Bom, esses são os especialistas, tá? Agora eu vou falar um pouco mais sobre os guardiões no geral. Também possuem uma base avançada no lado escuro da Lua, onde estão mantendo aprisionados os espíritos que serão degradados pelo astro intruso. Quem tiver dúvidas sobre essa parte do astro intruso, tem uma playlist inteira sobre transição planetária. Lá eu explico uma manga caducando, do começo ao final, sobre a transição planetária, inclusive falando do astro intruso, 3 dias de escuridão, todas essas coisas, tá? Vão lá e se atualizem a respeito disso daí, que vale a pena. Na Lua ainda existe um centro de processamento com dados de cada ser encarnado e desencarnado da Terra, de tal forma que tudo sobre esses indivíduos é devidamente catalogado, ou seja, vocês vão precisar de um agente encarnado para atuar em alguma coisa. Eles têm a ficha de todo mundo, o que fez, o que deixou de fazer, quais são as suas tendências, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, tudo. Sabe tudo. Vida passada, o que fez, nessa vida tá fazendo o quê? Tudo. Ah, eles vão fazer julgamento quando a gente morrer? Não, não é por aí. Isso aí é um banco de dados para eles saberem com quem que eles estão lidando. Tá? Julgamento quem faz é nós mesmos. Ninguém julga a gente. Isso é um banco de dados para eles saberem com quem que eles estão lidando e o que eles precisam fazer. Entendeu? Com quem que eles podem contar. Para isso que serve isso daí. Mas é destrinchado. Possuem vários aeróbus que conduzem seus destacamentos para as diversas partes do globo, inclusive em dimensões diferentes. Destaque para a nave chamada de Estrela de Aruanda, um enorme aeróbus que se subdivide em 6 partes independentes. Então, essa é a maior nave deles, né? Foi até se não me engano, foi um presente dos planos mais elevados para os guardiões, para que eles pudessem agir com destacamentos enormes, onde fosse necessário, e ainda a nave se subdivide. Possui ainda uma nave dada por seres do espaço, que essa eles utilizam para ir em outros planetas e começarem a ver mundos em que eles vão poder levar as almas que serão degradadas daqui. É assim que eles fazem. Então, indo em planetas, outros planetas que estão num nível evolutivo mais baixo, onde que esses espíritos se encaixariam, e analisando quem pode ir para lá, o que vai aprender lá, qual a situação, entenderam? Então, é dessa forma que a coisa é feita. É no braço mesmo, com armas, né? Eles usam armas mesmo. Eles usam armas de choque, na maioria dos casos, que paralisam o inimigo. Alguns empunham uma espada, como o Jamar, o Atab, Kiev. Eles possuem uma espada que não funciona como uma espada para sair cortando. Eles são uma espécie de instrumento dimensional que, conforme ele faz o rasgo no tecido espaço-tempo, ele abre
uma fenda e ele consegue mandar, por exemplo, ele tá com um inimigo aqui, ele abre a fenda e manda diretamente lá pro lado escuro da lua para uma prisão. Direto. Às vezes, eles já abrem a fenda em cima do cidadão, para não ter para onde correr. Já aconteceu, muito, tá? Essas são as principais armas que eles costumam usar, tá? Lógico que eles possuem veículos, como se fossem motos, carros, ou maioria das vezes eles usam aeróbus mesmo, para subir e descer entre níveis dimensionais. Então, o aparato deles é bem vasto, a atuação deles, como vocês podem ver, é bem vasta, tá? Hoje existe um centro de treinamento para encarnados que atua na forma de criar agentes para atuarem junto com os guardiões, tá? Esse centro é chamado de Colegiado dos Guardiões da Humanidade, tá? Ele é dirigido diretamente pelo Robson Pinheiro. Existem vários, como se fossem filiais, né? Espalhados pelo Brasil e inclusive no mundo inteiro, tá? Quem tiver interesse é só procurar o site dos Guardiões da Humanidade, que lá explica tudo. E lógico que se paga para manter esse tipo de estrutura, tá? Aqui na Terra a gente precisa de dinheiro. Quem tiver interesse em se tornar agente dos Guardiões pelo lado de cá, que eles usam muito encarnados em missões, tá? Passam a treinar essas pessoas. Quem tiver interesse é só seguir o site dos Guardiões, lá tem tudo explicado, tá? Bom, gente, sobre os Guardiões que eu queria falar para vocês, por enquanto é isso, tá? Deixa aqui nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, ou então pode mandar para o nosso e-mail, marcioaraújo.dúvidas@gmail.com, tá legal? Gostou do vídeo? Deixa aquele like pra gente saber se agradou. Se não gostou, deixa o dislike também, não tem problema, faz parte. Se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos. E é isso aí. Fique com Deus e até a próxima.